Então, essas são as orientações. E à noite, no período da noite, cantar o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakura sobre o Sri Shastaka. É claro que aqui a gente não vai cantar todas as canções, porque aí vai o programa inteiro só de canções. Mas quem puder em casa, quanto mais cantar, melhor. É um mês especial de Kartik. Foi dada uma aula sobre isso no Kartik começou no Purnima, o dia que nós raspamos a cabeça. Foi sábado, então. Kartik começou sábado para nós, que é a lua cheia. E aí, a partir desse dia até a próxima lua cheia, nós cantamos essas canções. Não só isso, nós temos que aumentar o serviço devocional. É um mês próprio, porque Krishna aceita mais nosso serviço. É o mês de Damodar. Então, vamos continuar a leitura aqui da aula de ontem, à noite, que nós começamos, Srila Maharaj. Eu vou só falar um pouquinho do que ele falou, para a gente não perder, né, quem não assistiu, não perder o contexto. Srila Maharaj falou que Srila Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, né, ele disse, você gosta de cantar kirtans devocionais? Você gosta de ler livros da missão espirituais? Você gosta de ouvir Harikatha, ouvir falar sobre Deus? Ou você gosta de ler livros mundanos, de filósofos, sociólogos, e qualquer tipo de livro que é mundano, né? Ou romance, sei lá, alguns ainda vão para romance, enfim. Você gosta de escutar Harikatha, falar sobre Deus, ou você gosta de escutar assuntos mundanos, notícias mundanas? Quem está na frente da eleição, na pesquisa, o que você gosta? Você gosta de escutar Harikatha, assistir um vídeo de Harikatha, um vídeo do Arati, ou você gosta de assistir Netflix? Você gosta de assistir qualquer outro tipo de vídeo que vai agradar a sua mente? Você gosta de cantar canções? Você gosta de cantar canções Gaudiya Vaishnavas, ou você gosta de ouvir e cantar as canções Sahajas, canções dos Lilas de Srimati Radharani Krishna? Então, Srila Siddhar Maharaj falou isso. O que você gosta? Se você ainda está gostando somente de coisas mundanas, é porque a sua prática não está correta. Porque gradativamente você vai aumentando a devoção, você vai praticando, lendo, praticando, cantando o Santo Nome, fazendo Ekadashi, Ekadashi, enfim, toda a prática devocional, e aí gradativamente você vai mudando esse gosto inferior pelo gosto superior. Então, nós temos que analisar isso. O que você ainda está gostando? Você gosta de comer uma pizza quentinha, de queijo, sei lá do quê? Ou você gosta de uma rapraçada? Então, são duas coisas opostas. Uma é devoção, a outra é se afundar mais ainda em Maya. Porque você pode servir Deus ou servir Maya. Não tem outra opção. Ou você serve Deus, e tem a outra opção que seria a renúncia, mas ninguém aqui está preocupado com renúncia. São poucos que querem a renúncia, né? A maioria da população mundial quer desfrute, quer servir Maya. Nós estamos tentando no caminho de servir Deus. A renúncia é a pior coisa que pode acontecer na vida. É melhor você desfrutar dos sentidos do que renunciar. É melhor você ficar comendo boga, você fazer tudo errado, assim, errado no sentido de você desfrutar, do que você renunciar a tudo, você querer renunciar a tudo. O pior que tem, Krishna falando no Bhagavad Gita, é a renúncia. Então, vamos continuar aqui a leitura. Srila Maharaj falou sobre isso aqui, né? Ontem lemos o comecinho da aula. E ele continua falando aqui. Você sente atração pelo serviço devocional? Ele pergunta. Você se sente atraído pelo Senhor Supremo? Você se sente atraído por Harikatha, falar sobre Deus? Olhe para dentro de si mesmo e veja como você se sente quando o serviço devocional ao Senhor Supremo é obstruído. Quando você tem alguma obstrução, quando você tem alguma dificuldade, quando você está interrompendo o serviço devocional, como que você se sente? É a pergunta de Srila Maharaj. Esse tipo de humor
Desculpa, esse tipo de amor, ele está vindo para você ou não? Está vindo o sentimento, o amor por você, por Deus ou não? Esse sentimento está vindo ou não? Outra pergunta. Você deve pensar sobre todas essas coisas sempre ou não? Sim, nós devemos sempre pensar sobre isso. A nosso pensamento tem que ser, eu estou melhorando ou não? E como saber se está melhorando? Ele acabou de falar aqui. Como que você vai ter um termômetro, né, um aparelho para medir? Não existe um aparelho para medir a devoção. Sei lá como é que foi. Devociómetro. Né? O devocionômetro, sei lá, um nome que a gente inventou agora, né? Mas como que tem? Não existe esse aparelho. Então você tem que analisar dentro de si mesmo. Mas não se enganar. Não adianta se enganar. A gente tem que ser sincero, pelo menos conosco. A gente não é sincero com ninguém, com o guru, com ninguém. Pelo menos com a gente, né? Ninguém tá vendo aquele monte. Todo mundo tem a caixinha preta, né? Todo mundo tem a caixa preta que ninguém pode ver. A gente esconde a 1000 chaves, não é 7 chaves. Né? Aquela caixinha preta que é o nosso pensamento. Né? Aquele pensamento e tal. Alguns soltam o pensamento, às vezes, durante o sono, né? Ele fala à noite e tal, e aí dá problema com a mulher, dá problema com todo mundo. Né? Você fala uma besteira à noite, né? Ou quando você toma alguns medicamentos antes de uma cirurgia, antes de você, né, benzodiazepínico, né, principalmente, que é o miorrelaxante de ação central, quando você volta, às vezes você volta sem aquele senso de esconder o que você não quer que ninguém saiba. E aí você fala besteira. Né? Então tome cuidado quando você vai para uma cirurgia e você volta, quem está do seu lado, né? Porque você pode abrir essa caixinha preta para quem está do lado, né? Uma parte dela. Então todo mundo tem aquele negócio fechado que ninguém sabe. Né? Somente eles têm a vida aberta, né? A vida deles aberta. Mas nós não, nós temos aquele negócio que ninguém sabe. Ninguém assim, ninguém mundano, né? Porque Maia sabe tudo. Maia sabe que está na caixinha, especialmente que está na caixinha preta, ela sabe. E ela vai te atacar com o que está lá dentro. Aquele negócio que você fala, não, ninguém pode saber isso, esse meu hábito é errado, né? Esse meu desejo é errado. Maia sabe. Maia sabe, e claro, Krishna sabe. Né? Então, a gente tem que analisar e fazer uma autoanálise e falar, o que eu estou fazendo está certo? Será que a minha vida devocional está certa? Se você está estagnado, a vida devocional está errada. Se você falar, poxa, eu tenho 1 ano de missão e eu estou igual. Assim, não tenho, igual como? Não tenho vontade de praticar, não tenho vontade de ir no templo, eu não tenho vontade de cantar o santo nome, eu não tenho vontade de escutar falar sobre Deus, eu não gosto das canções. Tem alguns que são assim. Né? Então tem alguma coisa errada. Eu não gosto de quem faz arte. Eu não gosto do arte, eu não gosto. E tem alguma coisa errada na tua vida devocional. Ou você está ofendendo a parada, né? Ofensa, Shrimati Radharani não gosta, é ofensa. Ou você está fofocando, falando mal do outro, ou você não está seguindo regras e regulamentos. Alguma coisa errada tem. Então, agora, se você está diminuindo a vontade, aí tem algo muito errado. Se você tem 1 ano de missão, você tem 10 anos, você tem 20, você tem 30 anos de missão, e você tem menos vontade do que no início, algo está muito errado. Por quê? Porque se você praticar corretamente é fazer o que os gurus falam para fazermos. Se você praticar corretamente, a vontade tem que aumentar. Lowlian é vontade, você tem que aumentar. Não tem como. Um atleta que pratica corretamente, vamos dar um exemplo mundano, né? Um corredor, por exemplo, de 100 metros, né? 100 metros é questão de fração de segundo, né? Vamos falar na maratona. Um corredor de maratona, 42 quilômetros, 195 metros, né? Então ele está lá correndo. E se ele pratica correto, se todo dia ele treina, se ele faz o que o técnico fala, o técnico, na verdade, nosso técnico é o guru. Né? O atleta tem o técnico dele lá do atletismo. Se ele faz tudo o que o técnico fala, e o técnico é um cara um cara bom, um técnico bom, você vai melhorar o tempo. Se você está diminuindo o tempo, esse exemplo eu pensei agora, mas é um exemplo bom.
Se você está aumentando o teu tempo na maratona, em qualquer esporte, né? Qualquer esporte de tempo, tal, uma natação, alguma coisa está errada. Você não está indo treinar todo dia, você não está seguindo o que o médico fala, o técnico, desculpa, você não está comendo o alimento correto que o nutricionista, porque um atleta de ponta hoje, ele tem um nutricionista, ele tem um fisioterapeuta, ele tem o técnico, ele tem uma equipe multidisciplinar por trás dele. Né? Um atleta de ponta, que digo a nível brasileiro, mundial, né? Quem está numa Olimpíada, ele tem todo esse... E o guru, ele dá toda a instrução para nós, mas se você não segue, é como um atleta, ele, em vez de melhorar, ele piora. Se o atleta está igual, tem algo errado. Né? Agora, se ele piora, tem algo muito errado. Da mesma forma, nós. Se você está piorando, se você não tem vontade, antes você vinha no templo toda semana, agora você vem só no festival, tem algo errado. E se você vinha no festival, agora você vem em 1 ou 2 festivais por ano, tem algo errado. A gente tem que analisar e falar o que eu estou fazendo errado. Só você pode saber. Porque eu não sei, o outro não sabe, né? Mas o guru sabe, né? O guru sabe. Ontem mesmo eu contei aqui que o guru Srilacharya Maharaj, na live, ele falava alguns defeitos de alguns, para realmente, quando ele via que a pessoa estava, assim, indo para o buraco, ele falava na frente de todo mundo para ficar com vergonha e sair do buraco, né? Mas a gente não sabe o defeito do outro, e também não interessa o defeito do outro para a gente. Mas você tem que fazer autoanálise. Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou comendo boga todo dia? De vez em quando eu como ovo na padaria? Não comer ovo estalado, né? O omelete. Mas você vai lá e fala, que se dane, esse macarrão tem ovo, mas tudo bem, é ovo. Né? Então, você vai ter alguma dificuldade. Né? Você não segue o princípio, vai ter dificuldade. Você vai almoçar num restaurante, é vegetariano, mas tem muito ovo lá. Um vegano já é mais confiável, se for um vegano correto, né? Que também a gente não sabe, né? Se tem o cara muito vegano lá, para economizar, ele põe produto animal também, né? Põe ovo, sei lá o quê. Então, aí se você está seguindo certinho, não tem como não melhorar. Né? Não tem como não melhorar. E aí, cada vez você tem mais vontade de fazer o correto. Se hoje ainda você não faz o correto, ninguém faz tudo correto. Né? Eu não faço, você não faz. Aqui nós temos hoje conosco aqui os devotos de Srilatila Kaniriha Maharaj. Eu coloquei até uma foto no grupo aí do templo, né? Os dois. Tem aqui o Ishan Krishna Prabhu, veio do Mato Grosso do Sul, 1000 quilômetros andando, ele veio andando de ônibus, né? Ele veio andando de ônibus, né? 1000 quilômetros. O Raghunanda também está aqui hoje conosco, né? A casa dele não é aqui do lado, mas enfim, ele pegou o carro e veio num feriado aqui, né? Está todo mundo dormindo até tarde, eles acordaram cedo e estão aqui, né? E já cantou a japa. Então, fazendo essa prática, o que acontece? Você vai ver a melhora. Quando você analisar daqui meio ano, se você continuar nesse esquema, né? E eu espero que sim, então você vai ver, você fala, nossa, eu tenho mais vontade. Né? E isso o Srilacharya Maharaj fala, né? Quando tem um feriado, ele ficou feliz quando eu mandei uma mensagem para ele um dia e falei assim, né? Pelo e-mail, eu falei, Srilacharya Maharaj, toda Ekadashi agora a gente está se reunindo. Eu falei, né? E todo feriado a gente está se reunindo. É um dia que ninguém trabalha materialmente, a maioria pelo menos, né? Você vai ficar em casa dormindo, brincando com... E o Raghunanda vai trabalhar, mas você vai ficar em casa brincando com o filho, brincando com o cachorro, indo na praia, ou indo para o parque tomar sol? Não, é o dia de aproveitar. Aproveitar no sentido de servir, né? Não aproveitar no sentido de fazer mais atividades mundanas, né? E tem devotos lá no México, que eu fiquei sabendo, quando ele pega férias, ele fica o mês inteiro no templo. Ele vai morar no templo 1 mês por ano. É algo, claro que é algo. Porque durante a vida dele normal, de grihasta, de família, ele tem que trabalhar. Ele tem que cuidar da família, ele tem, enfim, as obrigações dele. Cada um tem sua obrigação. Mas no mês nas férias dele, 1 mês, ele vai para o templo.
Ele já programa, avisa lá quem coordena o templo, né, que no caso esse lá, Ashar Maharaj, fala, ó, vou ficar um mês aí. Imagina, ficar um mês por ano no templo. Em 12 anos, você ficou um ano no templo. A gente tem que pensar assim. Né? Aí você fala, poxa, em 20 anos, eu fiquei 2 anos no templo. Em 24 anos, né? Em 24 anos, eu fiquei 2 anos morando no templo. A gente não tem ideia da fortuna espiritual que é isso. Porque durante o ano todo, poucos têm a fortuna de ir para o templo e morar no templo. Né? Mas você pode fazer isso uma vez por ano. Agora, o que a maioria faz? Ah, vou viajar para a Europa. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a casa da praia, eu vou para o sítio, eu vou para... Então, aí que está a diferença, né? O devoto que está com aquela ânsia de servir, ele fala, eu vou servir, eu vou aproveitar. Hoje eu estou disponível a tarde inteira, né? Fui no médico, arrumei um atestado que é a tarde inteira. Normalmente a pessoa faz isso, né? Fica meia hora no médico e fala, ó, me dá o atestado aí do dia inteiro, né? Vem para o templo. O templo sempre tem serviço. Tem que limpar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se não tem nada para fazer, está tudo feito, vamos cantar, vamos ler o livro. Sempre tem serviço. Então, depende do que você, o nível que você está de devoção, de dedicação. E Krishna dá mais. Quanto mais você faz, mais Krishna dá. É 1 para 10. Você dá um passo na direção de Krishna e dá 10 na outra direção. Então a gente tem que aproveitar essa misericórdia dele, que ele é assim, né? Ele é assim. Mas a gente não tem esse desejo, por quê? Porque a gente é iludido por Maya. Né? A gente é iludido por Maya e a gente tem ao nosso lado os inimigos. Os inimigos estão dentro da gente, claro, né? Luxúria, inveja, ira, cobiça, a ilusão, que é a loucura, e o ego, né? Mas a gente tem inimigos do lado. Silat Charamari também falou, a sua família são ladrões. A sua família, eles são ladrões. Não ladrão de te roubar o dinheiro, às vezes também, né? Às vezes também acontece isso. Mas a família é ladrão do quê? De roubar o teu tempo. O teu tempo é para servir Deus. E a família rouba o tempo de todo mundo. Uns mais, outros menos. Mas a família rouba. Até o cachorro rouba seu tempo. Né? Você vai pegar o carro para comprar ração no lugar, você está perdendo tempo à toa. Por quê? Porque se não tivesse cachorro, eu não estou falando para as pessoas não terem o cachorro, mas enfim, a questão é assim, eles roubam o nosso tempo. A mulher rouba o tempo, o filho rouba o tempo, né? O tempo que você tem para Deus, você está desperdiçando com teu filho, com a mulher, com o pai, com a mãe. Então, Silat Charamari fala, isso é visão transcendental, claro, né? Então eles são ladrões do seu tempo. Porque a gente já teve filho, já teve pai, já teve mãe, já tivemos mulher ou homem, quando éramos passarinho, quando éramos leão, nós já fomos tudo isso. Nós tivemos tudo isso. Mas hoje a gente tem o corpo humano. A gente tem o corpo humano, então a gente tem que aproveitar esse tempo que nós temos ainda, sei lá, 20, 30, 40, 50, 80 anos, ou um dia, a gente não sabe. Né? Ah, a pessoa não veio no templo hoje, aí morreu amanhã. Pô, perdeu pelo menos um dia que podia ter vindo no templo. Né? A gente não sabe quando a gente vai abandonar o corpo. A morte está ao nosso lado, como disse Lachar Maharaj, e nós não percebemos. Ela está sentada ao nosso lado e nós não percebemos. Então a gente tem que aproveitar, fazer a prática correta e o Guru está garantindo. Krishna garante que você vai melhorar, você vai ter mais vontade, você vai querer servir mais. A troca que Krishna dá desse 1 para 10 passos, né? Se dá 1 na direção dele e te dá 10, não é te dando nada material. Ele não vai te dar saúde. Se você cantar Mahamantra, ele não vai te dar saúde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você cantar Mahamantra, se você fizer o Ekadashi, se você cantar as canções devocionais, se você vem ao templo, você não vai arrumar um emprego melhor. Você não vai ganhar mais dinheiro. Não é essa reciprocidade que Krishna dá. A reciprocidade de Krishna é aumentar a sua fé. Ele vai aumentar a sua devoção. Ele vai aumentar a vontade de você servir. E a felicidade de servir. Você fica feliz servindo. Chega no final do dia, você está cansado, arrebentado, que nem ontem, né? A gente estava arrebentado, a gente ficou puxando os fios aqui
no tempo, que a gente está fazendo a parte elétrica, e a gente estava arrebentado, mas feliz. Né? Feliz. Diferente de quando você está arrebentado, o corpo cansado, que você trabalhou o dia inteiro. Diferente. Você está trabalhando para a pessoa errada, justamente. Né? E aí você ganha um retorno qual? Dinheiro, mas você fala, meu, não vale a pena esse dinheiro que eu estou ganhando referente ao que eu trabalho, a canseira, o estresse que eu tenho. Né? E quando você trabalha devocionalmente, você tem a felicidade. E você não está ganhando R$1 em troca. $1, €1, sei lá o quê, uma rúpia. Você não ganha nada em troca, material. Mas você ganha Deus. Você ganha a proximidade de Deus. Quanto mais você faz o serviço devocional, mais próximo de Deus você está. A gente está muito longe de Deus. Anos-luz de Deus. Não tem como medir, né, a distância que nós temos de Deus em termos de coração, de amá-lo. Mas a gente está no caminho, a gente está na escola de santos. Como dizia Sripad Tapasi Maharaj, nós entramos no dia da iniciação na escola para nos tornarmos pessoas santas. O que é uma pessoa santa? Aquele que é bonzinho? Não. O santo não é aquele bonzinho. Né? O santo normalmente ele não é bonzinho. Né? Ele não é bonzinho, ele serve Deus. E ser santo quer dizer servir Deus. Não é ser bonzinho. Ele é tolerante, claro, ele é humilde, né? Mas se precisa dar bronca, ele dá bronca. Ontem nós lemos isso aqui, né? O Ishan Krishna estava aqui, nós lemos essa aula de Srivacharya Maharaj, ele fala assim, eu falei hoje palavras duras, fortes, ele falou, né? Mas ele falou, isso aqui é para o bem de vocês. O santo não é aquele que passa a mão na cabeça de quem faz coisa errada. O santo é aquele que dá bronca, sim. De acordo com o que você aguenta tomar bronca, ele dá. Porque as pessoas falam, eu falei isso ontem, né? Nossa, Srivacharya Maharaj, ele é tão bravo. Ele não era bravo, ele era correto. Ele queria o melhor nosso. Então, de acordo com o que a pessoa aguentava, ele falava. Ele falava até um pouco mais do que a pessoa aguentava. Né? Ele falava até um pouco mais. Srila Govinda Maharaj, ele era bonzinho, ele era mais tranquilo em termos da pessoa que não tem como, entendeu? Você vai chegar para uma criança, o Raghunanda Prabhu tem um filho, o Benício, de 1 ano e meio, sei lá, 1 ano e 4 meses, né? E aí, você chegar para ele e falar assim, toma esse remédio aqui amargo. Ele não vai tomar, ele vai chorar. Né? A corda arrebenta. Mas aí você põe açúcar e dá um xarope para ele vai querer mais. Né? Então o Srila Govinda Maharaj fazia isso. Ele dava muito açúcar para nós que somos infantis. Né? Nós somos infantis, nós somos bebê na vida devocional. Né? A gente chora, né? Como uma criança chora quando a mãe não dá, sei lá, um sorvete para ele. Né? A gente vai reclamar com o guru as coisas, né? A gente reclama com um, com o outro. Mas é o que foi falado também. A gente vai reclamar porque a gente quer desfrutar dos sentidos. Mesmo com o guru, mesmo no templo, a gente quer desfrutar dos sentidos. Aí você reclama. Né? Mas conforme você vai aumentando a sua vida devocional, praticando e melhorando e evoluindo espiritualmente, você vai vendo que não precisa de tanto açúcar assim. Você compreende, fala, para que eu estou fazendo isso? Ah, minha mente gosta, mas não é devocional. Srila Siddhar Maharaj fala, quando você desfruta dos sentidos, não é serviço a Deus. Se você desfruta dos sentidos, não é serviço a Deus, é serviço a Maya. Porque o desfrute dos sentidos vai te produzir karma. E o serviço a Deus, quando é serviço a Deus mesmo, te dá sukriti, fortuna espiritual. É meio sutil isso daí, mas a gente tem que compreender isso. A gente quer desfrutar do templo, sim. Né? A gente desfruta da praçada, a gente desfruta do kirtan. Né? Chegar a hora do kirtan, você bate o carto mais alto, tal. Isso é a mente, né? A mente está lá. A alma tanto faz se você bate o carto alto ou baixo. A alma quer servir Deus. Você está cantando para servir Deus. Você está tocando o carto para servir Deus. Você está tocando a mirdanga para servir Deus. Mas a mente fica empolgada. Né? Então, é serviço total a Deus? É, mais ou menos. Né? É um serviço a Deus, mas ainda não. E foi lido ontem também, né? Nós lemos na aula de Acharya Maharaj, ele fala, você vai fazer algo para Deus, mas você vai fazer o que você quer ou o que Deus gosta. E eu dei o exemplo do bolo, né?
Acho que o Raghunanda já escutou esse exemplo também, né? Você vai fazer um bolo para o teu filho, sei lá, a mulher normalmente, né? O homem é difícil, o homem que vai fazer bolo. Mas hoje tem muito que já cozinha, né? Você vai fazer um bolo para o filho, ele gosta de chocolate. E você vai fazer, você fala, mas eu não gosto de chocolate, eu gosto de, sei lá, eu gosto de morango, de baunilha. Eu vou fazer um bolo de morango. O meu filho vai comer, porque ele come tudo. Tudo que é doce, o meu filho come. Mas eu não gosto de bolo de chocolate. Eu vou fazer de morango porque eu gosto. Não, se você gosta do teu filho, você vai fazer o que ele mais gosta. Ele vai comer o outro também, mas ele gosta mais do chocolate. A mesma coisa a Krishna. Você vai fazer o que você gosta, o que ele gosta. Você vai cozinhar para ele o que você gosta, o que ele gosta. Alguns cozinham até cogumelo e quer oferecer cogumelo. Eu adoro cogumelo, mas Krishna não aceita cogumelo. Você pode até cozinhar e pôr lá, ele não vai comer, ele não vai chegar nem perto do... Né? Ele pode, quer dizer, na verdade, isso daí é a regra, né? Mas se um devoto puro oferecer cogumelo, ele come. Tem uma história aí, se eu não me engano, não sei se é Vansi Maharaj, eu não lembro o nome agora, mas ele fumava narguile e ele, um devoto puro, a gente não tem que fazer isso. Shri Govinda Maharaj contou isso, ele falou, isso não é para nós. Se você fizer o que ele faz, isso é sarradismo, é imitador, né? E ele fumava narguilha, ele comia peixe, né? E Krishna aceitava quando ele oferecia. Mas é um devoto puro, né? Não é para nós. Nós não estamos nesse estágio de falar, eu sou um devoto puro. Você já falou isso, você não é um devoto puro. A gente está no estágio de inicial. Então a gente tem que seguir regras e regulamentos e avançar na vida espiritual. Então aqui, Srila Siddhartha Maharaj, né? Ele falou, nós temos que analisar a nossa vida, de tempos em tempos. Cada meio ano, cada 3 meses, sei lá, cada mês, você analisa, né? E fala, eu estou melhorando? Eu estou fazendo correto? Ah, eu preciso descobrir onde eu estou errando. A gente sabe onde a gente está errando. Não precisa nem pensar muito. Todo mundo sabe o que faz errado, né? Mas é bom analisar dentro de nós mesmos, não precisa falar para os outros, né? Não precisa falar para os outros, não precisa colocar, divulgar. E a gente nem quer, né? A gente quer mostrar, na verdade, a maioria quer mostrar o que faz de bom. De bom que eu digo, eu canto a japa, né? E aí alguns têm, esse Latiar Maharaj falou, né? Tem alguns que andam com a japamala no pescoço, assim, o dia inteiro. O dia inteiro, assim, quando encontra um devoto, ele põe a japamala e vai lá. Às vezes nem está cantando, mas ele está lá para mostrar que está cantando. A gente não tem que mostrar nada para ninguém. O Guru sabe que a gente tem que está fazendo, né? E que nem a Acharya Maharaj falou também, quando você faz o Jamashtami, né? A cerimônia, né? O dia do aparecimento de Krishna, é feito, né, uma tradição, está nas escrituras também, fazer 108 preparações para Krishna, né? Aí a Acharya Maharaj falou, mas você faz para tirar foto e colocar na mídia ou você faz para servir Deus? Por que você está servindo? Por que você está fazendo 108 preparações? Para mostrar, o templo de tal lugar fez 108 preparações. Aí tudo, nossa, olha o templo, fez 108. Você está querendo mostrar ou você está fazendo a 108 para servir Deus? Srila Karnaraj falou isso. Por quê? Porque é assim que funciona. Aí você tira foto, todo mundo vai lá, jai, não sei o quê. Aí você fica com o ego todo inflamado, né? Então você está querendo o quê? Fama ou você está querendo realmente servir Deus, Krishna? Né? Então a gente tem que se ligar nisso, né? É muito importante. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Não? Vamos continuar a leitura aqui? Deixa eu ver onde eu parei. Nós temos que pensar em todas essas coisas. Foi aqui que eu parei. Aí ele fala, como Lalita Devi. Lalita Devi é a serva principal de Shrimati Radharani, né? É uma gopi. Então, como Lalita Devi serve Radharani... Desculpa a pergunta. Como Lalita Devi serve Radharani, como ela a veste, como ela vê uma gota de suor no corpo de Radharani, ela começa a limpar. Ela limpa a gota de suor de Shrimati Radharani com as suas roupas. Srila Arupa Goswami Prabhu,
ele compôs este sloka. Sloka quer dizer verso. Então vamos ler aqui em português o sloka. Quando Lalita Devi, ela encontra uma gota de suor nos pés de Sri Sri Radha Govinda, Govinda é outro nome de Krishna, né? Ela se empenha furiosamente em remover esta gota, que estava incomodando eles, incomodá-los, mas como? Sem que notemos essa transpiração apareceu. Como que essa transpiração apareceu? Lalita Devi tem esse humor de Krishna está com Srimati Radharani, né, Govinda com Srimati Radharani, ele está lá, né, no passatempo dele, no lila dele, e Lalita Devi está lá ao lado, só para tudo que precisa ela está fazendo, ela está lá o tempo todo, tudo que precisa. E aí é dito que caiu uma gota de suor, né, porque eles estavam dançando, uma gota de suor no pé deles, e isso, ela pensou, isso vai incomodar eles. E ela não pôde imediatamente limpar. E ela queria ter 1000 corpos para poder servir o casal divino. Esse é o humor de Lalita Devi. Eu falei esses dias aí, né, também, acho que ontem eu falei, né? Shilata Maharaj ia no banheiro com o celular, porque Gurudeva ligava para ele e queria imediatamente ver o que o Guru queria. Não assim, agora eu vou tomar banho ainda, eu vou comer alguma coisinha, e depois eu vou olhar se alguém mandou mensagem no WhatsApp. Isso é a gente que faz, né? Alguém pede um serviço para você, e aí você fala assim, então, eu vou olhar o WhatsApp, eu vou olhar as fotos dos meus amigos nas mídias sociais, e aí passa o tempo, não dá para fazer o serviço naquele dia. Aí você fala, amanhã eu faço, não tem tanta pressa assim, né? E aí passa mais um dia, e aí passa um mês, e passa 2 meses, e você sempre põe em último lugar o serviço, né? Sempre põe em último lugar o serviço. Aí o que acontece? Nós lemos também, acho que anteontem isso, né? E esse Srivacharya Maharaj falando, você vai perder o serviço. Se você não fizer, se você ficar empurrando com a barriga, se você negligenciar o serviço, ele é tirado da sua mão. E quem que tira o serviço da tua mão? É Krishna. Não sou eu que tiro. É Krishna que tira. Ele vai colocar outra pessoa para fazer. Né? Então, para a gente ter um serviço durante anos e anos e anos, ser responsável, você tem que executar corretamente. Não corretamente em termos de não errar, porque errar a gente erra, mas o corretamente é assim, vamos fazer o mais rápido possível. Sempre o mais rápido possível. E Srivacharya Maharaj tinha esse humor. Srivacharya Maharaj e Gurudeva tem uma história, né? O Govinda Kunda é no quadro aqui, você indo reto, em cima do móvel que tem os livros, tem um quadro do Govinda Kunda aqui no Templo de São Paulo, né? É o templo de Giriraj que tem um lago em volta. Kunda quer dizer lago. Então é o lago de Govinda, o Govinda Kunda. E aí Srila Govinda Maharaj uma vez falou para Srivacharya Maharaj, Guru Maharaj, né, Siddhara Maharaj, ele falou que aqui é o Govinda Kunda, Gupta Govardhana oculta, né? E ele queria fazer um Kunda aqui, ele queria fazer o lago aqui com um templo, né? E falou isso no dia para Srivacharya Maharaj. No outro dia, Srivacharya Maharaj tinha lá mais de 200 pessoas trabalhando, tinha mais de 200 funcionários trabalhando, vários tratores cavocando lá o Kunda, e caminhões com areia, caminhões... Eu não lembro direito, mas ele escreveu, acho que eram 10 caminhões com areia, 10 caminhões de pedra e cimento, e todo mundo lá trabalhando, aquele movimento. No outro dia ele fez isso. No outro dia, como que ele conseguiu mobilizar 200 pessoas para trabalhar? Comprar tudo bem, né? Você compra 10 caminhões, só vai pagar, mas isso é fácil, entendeu? Agora, vai estar procurando um ajudante tem 2 semanas. Então, você mobilizar 200 pessoas, tudo bem que na Índia tudo é muito grande, né? Assim, né? É diferente. Mas ele teve vontade, no outro dia estava lá, entendeu? E ele tinha esse humor, né? Ele tinha esse humor. O Gurudeva falava algo, e às vezes antes de Gurudeva falar, ele já fazia.
Esse é o ser ainda, mais ainda, atento, né? Você está, por exemplo, você vem no templo, né? E aí você vem no templo aqui, aí tem uma teia de aranha. Costuma ter teia de aranha assim, né? Tem uma teia de aranha lá no canto e tal, né? Eu não preciso falar, ó, você limpa o chão, mas tem uma teia de aranha lá, você limpa? Não, aquele que tem humor de servir, ele vai olhar o que precisa fazer. Ele vai limpar a teia de aranha, e eu não preciso falar para ele, ó, você limpa o salão aqui, né, o chão, ele vai olhar o rodapé, ele passa o dedo aqui, com certeza está sujo. Ele passa o... aí ele passa o dedo, entendeu? Ele vai ver o rodapé, ele vai, sabe, ele vai... Não preciso falar. E Silathyara Maharaj era assim. É claro que o que o Guru falava, ele imediatamente fazia. O mais rápido possível que ele podia, ele fazia. Mas ele fazia o que o Guru nem falava ainda. Que nem Gurudeva uma vez, já contei isso também, no Samadhi Mandir, né, o templo de Srila Siddhar Maharaj, onde tem o corpo dele lá, né? Depois fazia um templo em cima, né? O Samadhi Mandir de Srila Siddhar Maharaj já tinha vários e vários anos e rachou a parede. Abriu assim um pouquinho, né? O cimento abriu a parede. E todo mundo, todo dia, passa lá, 2 vezes por dia, em volta. Porque ele faz o parikrama da Tulasi e de manhã faz o parikrama, né, em volta do templo todo. 2 vezes por dia, todos os devotos passavam lá. E estava à vista, assim, todo mundo via. Mas ninguém falava nada. Ninguém tinha atitude. E aí, Silathyara Maharaj foi lá e mandou arrumar. O único que viu, quer dizer, não foi o único que viu, mas foi o único que teve a iniciativa. E na época, não é que ele era Jawacharya, nada, ele era um devoto que estava lá, era um Brahmachari. E aí Srila Govinda Maharaj falou na frente de todo mundo, falou, o nome dele era Vinoda, né? Vinoda era o nome de Acharya Maharaj, antes do sannyasi. E falou, o Vinoda tem que olhar a parede que está rachada e ele já está lá, já tem os pedreiros lá arrumando e vão pintar. Ninguém olha nada. Só o Vinoda olha. Srila Govinda Maharaj falou. E Silathyara Maharaj também falou que ele tinha o templo lá em Ekachakra, tem, né, o templo em Ekachakra, e Silathyara Maharaj ia 2 vezes por ano lá, normalmente, né, quando não tinha obra. Ele ia lá no festival de Nityananda Prabhu e ele ia uma outra época lá do ano. E ele chegava lá na época do calor, né? E aí, o que acontecia? Ele mandava ligar os ventiladores e ele estava quebrado. Estava quebrado. Ele que tinha que ver isso, né? Então, o que ele falou, as pessoas que moram aqui, o administrador e tal, se ele me falasse, o ventilador está quebrado, ele ia levar lá um eletricista lá e ia arrumar. E aí vai fazer o festival com o ventilador quebrado, com mais de 30 graus, 40 graus. Ele falou, vocês têm que olhar as coisas, eu não posso ver tudo. Mas ele olhava tudo. Ele deu uma aula também, um pouco antes dele abandonar o corpo, o ano passado, em 2021, no início de 2021, ele falou, eu ainda tenho, ele falou, imagina só a quantidade de coisa que Silathyara Maharaj tinha para fazer. Ele falou, eu ainda tenho que ver um dia antes da Ekadashi, se tem a comida para fazer amanhã. Se tem óleo que não seja óleo de soja, óleo de milho, porque você não cozinha com óleo de soja ou milho, enfim. Ele tinha que ver o óleo, se tinha óleo suficiente para cozinhar para todo mundo, né, Ekadashi? Ele tinha que ver a preparação que tinha lá, se dava para todo mundo. Ele falou, eu ainda preciso ver isso. Ele falou, eu ainda preciso ver isso. Ele estava treinando Silatila Kaniliha Maharaj já. Né? Mas também, uma pessoa que não está habituada ainda, não está naquele esquema, é muita coisa para ver, né? É muita coisa. Então a gente tem que ter esse olhar, precisa fazer aquilo, né? Eu vou lá fazer, né? Eu vou fazer. E esse é o humor de Lalita Devi. Por isso que eu falei tudo isso, por causa de Lalita Devi. Por causa de Lalita Devi aqui, da gota de suor que caiu no pé de Irada Krishna, ia atrapalhar o passatempo deles. E ela ficou furiosa, porque ela falou, eu deixei lá essa gota de suor que está atrapalhando o passatempo deles, né? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Ainda temos algum tempo para ler. Hoje é feriado, não tem problema que a gente passa do horário. Já? Então, mais uma leitura de 2 minutos aqui. Aqui eu li, então, o sloka, né, de
de Srila Rupa Goswami que ele escreveu. Deixa eu ver se eu li todo ele. Então a transpiração apareceu. Então ela está se castigando. Lalita Devi está se castigando furiosamente porque caiu uma gota da transpiração do casal divino. E ela quer imediatamente que apareça um lac. Um lac são 100.000 vezes com esta força. Ela quer aparecer, nascer novamente com 100.000 vezes mais, com mais força para tirar aquela gota. Com mais força, com mais vontade. Ela vem para remover aquela gota de suor dos pés de lótus de qualquer em qualquer momento do casal divino. Isso é o verso chama-se Si Lalita Istakam. É o nome desse verso que Srila Rupa Goswami escreveu. Vamos então, de noite, continuar essa leitura. Paramos aqui no verso de Srila Rupa Goswami, né? Já são 9 horas. Então, vocês têm alguma pergunta? Não? Vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui no Facebook. Então, concluindo a aula, nós temos que fazer essa avaliação. Nós temos que estar com mais vontade de servir. Se não está tendo mais vontade, algo está errado e nós temos que modificar. Nós temos que arrumar esse algo que está errado. Vamos então cantar o Nama Sankirtan Hari Harai? E depois eu olho quem participou conosco. Charan
সেবি ভক্ত শোনবা, রাধে চরণ সেবি ভক্ত শোনবা। জনমে জনমে মোরে অভিলাষ, জনমে জনমে মোরে অভিলাষ। জয় গোসাই জপে ব্রজে কইল বাস, জয় গোসাই জপে ব্রজে কইল বাস। রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ, রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ। আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন, আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন। আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন, আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার। বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস। সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস, হরি নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস। নাম সংকীর্তন কহে অধম দাস, হরি নাম সংকীর্তন কহে অধম দাস। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন গৌর হরি, জয় সচিনন্দন গৌর হরি। গৌর 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 হরি, গৌর 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 হরি। জয় সচিনন্দন গৌর হরি, জয় সচিনন্দন গৌর হরি। জয় নিতাই জয় গৌর, জয় নিতাই জয় গৌর, জয় নিতাই জয় গৌর, জয় নিতাই জয় গৌর। নিতাই গৌর হরি গো, হরি গো, হরি গো। নিতাই গৌর হরি গো, নিতাই গৌর হরি গো, হরি গো, হরি গো। নিতাই গৌর হরি গো, 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 hare Hare. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da live, pelo Facebook. Temos aqui Dayanitai Prabhu, Panchatattva Prabhu, Vijayaksha Prabhu. Aqui presencialmente temos Krishan Krishna Prabhu, Raghunanda Prabhu. Temos aqui também, aqui pela internet, Akalesh Gopi, o Vrajaraja Prabhu,
a Dirce Aires de Almeida, minha prima. Essas são as pessoas que estão aqui conosco. E se alguém também não está aqui identificado, não há problema. Eu agradeço a presença de todos. Satsanga. Dandavat Pranam. Até a noite, às 19 horas, continuaremos a leitura aqui de Srimati Maharaj, falando sobre o humor de Sri Lalita Devi.